Para quem me conhece, vocês sabem que às vezes eu costumo postar uns textos enormes no Facebook. Eu nem sei, né, se alguém consegue ler o texto até o fim, mas é uma das minhas marcas. Eu não sei falar pouco, eu não sei escrever pouco, né? É uma grande dificuldade que eu tenho. Mas eu escrevo aquilo que eu sinto vontade de escrever. Mas hoje o que eu tenho para falar para vocês não dá para ser através de um textão no Facebook. Eu precisei gravar esse vídeo. Eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de aparecer em vídeos, mas não tinha como eu fazer um textão para dizer aquilo que eu preciso dizer hoje para vocês, sem estar olhando para vocês e sem estar falando diretamente com aquelas pessoas para quem eu dirijo esse texto, tá? Então, eu vou fazer questão de ler. Desta vez eu vou fazer questão de ler. Não vou só publicar o texto, eu faço questão de fazer a leitura. O texto que eu escrevi se chama Não Destrua a Nossa Galáxia. Ele começa assim. Dito popular é uma frase curta, de autor desconhecido, que exprime um pensamento, ensinamento, advertência ou conselho. Eu começo esse texto de hoje falando para vocês um dito popular, bastante conhecido. O que não te mata, te fortalece. A frase retorno às aulas presenciais, que está sendo pronunciada em um contexto de pandemia, onde mais de 1.900 pessoas morrem por dia, como foi a quantidade de mortes anunciada essa semana, ela jamais poderá ser confundida com o dito popular. Primeiro, porque ela não é popular. Segundo, o seu autor não é desconhecido. E, por último, ele não ensina, não aconselha e não adverte. Consigo, sinceramente, eu tento, mas eu não consigo compreender o motivo pelo qual alguns governantes continuam insistindo em um tipo de frase tão imprópria, tão impróprio, tão descontextualizado, neste momento vivido, né, onde mais de 1.900 pessoas morrem por dia. Não consigo compreender por que a Prefeitura Municipal de São Paulo, o Governo Estadual de São Paulo, o Secretário de Educação, continuam repetindo esta frase de retorno às aulas presenciais, quando outras prefeituras, outras cidades da Grande São Paulo já voltaram atrás e deram continuidade ao ensino virtual através das plataformas. Então, este tipo de frase, ele não pode ser considerado nem mantra, apesar do aparente ato ritualístico, porque a sua finalidade, ela não é mágica e ela também não é musical. Mas esta frase, constantemente repetida em pronunciamentos midiáticos, enquanto pessoas morrem e novos casos surgem no país e no mundo, eu só posso comparar com o som da morte. Com o som da morte. Aqui em São Paulo, especialmente na Prefeitura Municipal de São Paulo, na Secretaria Municipal de Educação, eu posso dizer que esse estado, essa cidade, os atos governamentais, eles são públicos, né? E eles são noticiados pela mídia com exclusividade. E a impressão que fica, a impressão que eu tenho, é que todas as vezes que o prefeito, que o governador de São Paulo, que o secretário de Educação de São Paulo, eles falam de retorno às aulas presenciais em um cenário de guerra contra a Covid,
E já tendo uma vacina, né, que é uma questão de tempo para que ela seja acessível a todos, a impressão que eu tenho é que eu estou ouvindo a divulgação do som da morte, o som das atuais e das próximas execuções, orquestradas pelos nossos governantes, ou ignoradas por eles. A impressão que fica é que nesse momento atual, os torturadores e os carrascos, né, eles não mais se preocupam em usar capuz. Eles já não temem mais ser identificados nas ruas por suas vítimas, pelos parentes, pelos amigos, pela sociedade, né? Esses carrascos e torturadores da atualidade, eles estão por toda parte. Inclusive, atrás de gôndolas de determinados supermercados. Eles estão a ceifar a vida, como pragas que ceifam as nossas plantações, servindo para humilhar, destruir a nossa humanidade. Então, esse meu texto é um apelo para você, para mim, para que todos nós não sejamos cúmplices, participantes de tais flagelos, né? Isso está escrito no Apocalipse 18, versículo 4. O sangue derramado não estão mais nos umbrais da porta. Não parte da ordem, da justiça e das autoridades mundanas o selo especial que ungirá a fronte dos escolhidos. Isto é o que diria aqueles que se inspiram no livro das Sagradas Escrituras. Mas hoje eu quero trazer para vocês também outro tipo de leitura. A arte, a cultura, o entretenimento, porque talvez desta forma a gente consiga desenhar para todo mundo o que realmente está acontecendo. Vamos apelar então para as escrituras sagradas, para os livros, para a literatura, para os filmes, para os contos, para as crônicas, para os mitos, para tudo que tiver, né, de produção cultural no mundo, para a gente poder desenhar aquilo que parece que as pessoas não estão vendo. Então, eu trouxe hoje para vocês um site, né, que eu estava lendo, que é do Psicólogo Nerd. Ele faz uma leitura e uma interpretação psicológica, né, de um dos filmes de ficção científica. E através dessa análise, né, do Psicólogo Nerd, fica muito mais fácil entendermos e compreendermos melhor o que significa aquilo que a psicologia está chamando de síndrome de Darth Vader. Sabe aquele personagem Anakin de Guerra nas Estrelas? Então, não sei se vocês assistiram, vale a pena assistir. Retome lá, né? Aproveitem esse período, tentem assistir os episódios 1, 2 e 3, para que você possa conhecer, né, as razões que levaram este personagem, Anakin, né, a se corromper, né? E uma das explicações que o psicólogo nerd diz é que ele tentou escapar da realidade tão dura. O que ele fez? Ele começou a externalizar e a reproduzir a sua falta de esperança na humanidade. Então, certamente, esse personagem, Anakin, ele não deve ter conhecido a história de Anne Frank, né? E nem a pedagogia freiriana, né? E nem muito menos o esperançar e a fé que a gente tem na humanidade, a fé que a gente tem nas pessoas, né? E é por falta dessa fé, dessa crença no outro, é que nasce esse pensamento antissocial e maquiavélico. Então, eu estava lendo, né, as explicações desse psicólogo nerd, analisando esse comportamento, né, desse grande vilão que se tornou, né, da história de ficção científica, que é o Darth Vader, né, a gente vai conseguindo identificar qual era o real problema que ele estava vivendo. E fazer uma relação com o que está acontecendo hoje com a Prefeitura de São Paulo e com alguns governantes, né? Seja com a presidência, ou seja,
governadores e prefeitos e secretários de educação, com certeza, eles podem estar passando por esse transtorno de comportamento, né? Então, a gente precisa inferir, né? Tentar diagnosticar o que está acontecendo, né? Só pode ser um transtorno de personalidade governamental. Nem sei se existe isso, mas se existe, isso está acontecendo aqui em São Paulo, tanto no estado, como também na prefeitura de São Paulo. Que são governos que estão se mostrando incapazes de lidar com críticas, são governos que estão se mostrando arrogantes, que possuem uma baixa autoestima, uma fraca autoestima, porque eles humilham, e eles estão apresentando esse transtorno antissocial, né? Porque eles não mais consultam, eles não escutam a opinião pública, eles não mais representam os nossos interesses, os interesses daqueles que acreditaram neles, né? Que os reelegeram novamente, confiando que ele estaria representando os interesses da maioria, mas não. Ao contrário de tudo isso, eles não estão ouvindo a opinião pública, eles não estão considerando os últimos acontecimentos, eles não têm se mostrado sensíveis aos números de 1.900 mortes, né? E eles continuam causando violência, manipulando informações, desconsiderando a segurança de si mesmos e a segurança dos demais. Se a gente fizer uma relação com esse personagem da ficção científica, né, que é o Darth Vader, né, quando ele tenta proteger a pessoa que ele amava, ele justamente a mata, né? Ele acaba sendo o causador da morte dessa amada dele, né? E depois ele não apresenta nenhum remorso, não apresenta empatia, porque ele tenta exterminar e ele tenta agir com extremo maquiavelismo. E ele manipula para tentar manter o poder de uma forma fria e com bastante ganância. Aí fica a pergunta, sabe? Quando a gente vai lendo isso, a gente fica pensando, nossa, será que realmente todos nós, de certa forma, acabamos tendo uma parte sombria em nossa personalidade? Será que se a gente assumir um cargo, uma função, a gente vai acabar assumindo uma nova personalidade, um comportamento diferente? Será que é o poder, é o cargo, é a função, né? E a gente começa a refletir sobre isso que estamos fazendo. Mas esse é o momento também de refletirmos sobre aquilo que a gente está deixando de fazer pela humanidade. O que nós estamos deixando de fazer pela sobrevivência da nossa espécie. O que estamos deixando de fazer pela saúde e segurança dos nossos semelhantes, pela preservação das nossas próprias vidas e também na vida dos nossos familiares, das pessoas que amamos e das demais pessoas que habitam o nosso planeta, o nosso sistema e galáxia. Esse é um momento de terapia, né? Sempre me falaram que a terapia é uma das saídas para evitarmos a explosão da maldade, da autodestruição. Outra saída para essas pessoas é praticar a solidariedade humana e planetária. Começar a se importar com coisas que parece que os governantes não estão mais se importando. Por exemplo, com a vida dos seus semelhantes ou dos seus eleitores, né? Eu ainda, analisando, né, essa reflexão do psicólogo nerd sobre esse filme de ficção, ele diz o seguinte, que o Darth Vader, a ordem do mundo, né, quando ela está construída, ele quer manter, custe o que custar. E na intenção de se aplacar as forças ameaçadoras da dissolução, instaura-se o quê? Instaura-se o sacrifício.
a oferenda ritual do sangue, do suor e das lágrimas de vítimas. Os sofrimentos, segundo ainda esse psicólogo nerd, né? Eles são infligidos às vítimas porque ele vai fornecer a energia necessária para alimentar o sistema, para manter vivas as realizações que este ego externiza. Então, ele diz o seguinte, que os poderosos, eles não torturam apenas porque eles querem informações estratégicas. Não. Nesta análise, ele diz o seguinte, que o que se revela é que essa violação pela tortura, ele é um ato ritual. É assim que o poder começa a adquirir uma característica maligna, quando ele impõe de modo deliberado e instrumental sofrimentos aos seres humanos. Para quê? Para se perpetuar em um sistema de dominação, ceifando a liberdade de todos. Eu sei que esse texto parece um pouco pesado, mas ele é decorrente do peso da vida. Ele é decorrente do peso das 1.900 mortes. É decorrente do peso dos últimos acontecimentos noticiados pela mídia que o governo tenta ignorar, né? É por isso que é importante criarmos tentativas de aliviarmos o sofrimento. E uma das possibilidades de aliviarmos o sofrimento é a construção da nossa humanidade. É preciso humanizar as relações humanas, presente nos princípios da Política Nacional de Educação, tanto na Política Nacional de Educação, mas principalmente nos princípios das políticas nacionais de humanização das pessoas. Presentes também na educação em direitos humanos, na formação para a cidadania, que começam, a aprendizagem começa dentro dos nossos lares, nas escolas e alcança a sociedade. Mas o que a gente percebe é que tanto os direitos ambientais, direitos humanos, eles precisam ser principalmente trabalhados com os nossos governantes. Eles não entendem nada desse tipo de conhecimento, né? Então, carecem aprender direitos humanos. Não só trabalhar direitos humanos nas escolas, mas também nos atos governamentais. É imperial reconhecermos todos os simulacros que são feitos de energia da violência e que são obtidos nos atos instrumentais que ceifam a vida, que aprisionam os caminhos, que se apropriam dos recursos vitais e que infligem sofrimentos aos seres humanos, julgados diferentes. Quem faz isso, esses atos governamentais, são verdadeiros atos necrófilos. Paulo Freire já denunciava esses seres necrófilos em todos os seus escritos, né? Precisamos tomar cuidado com seres necrófilos que ceifam a vida, que se alimentam da vida do outro. Então, quando eu fiz a leitura, né, do Complexo de Darth Vader, de Augusto Franco, ele escreveu esse texto, essa análise, em 1998, mas é um texto muito atual, é um texto bastante atual e que me ajudou a compreender um pouco por que é que esta frase de retorno às aulas presenciais tem sido dita com tanta frequência diariamente em um contexto de mais de 1.900 mortes, em um contexto de pandemia, né? E eu acredito que esse texto nos trouxe hoje várias reflexões sobre tudo isto. Muita coisa começou a se revelar a partir dessa análise de uma simples história de ficção científica, de um simples vilão, que é esse personagem Anakin, o famoso Darth Vader, né, do filme Guerra nas Estrelas. Para este autor, como Darth Vader, né, o Anakin, ele teme a morte, ele começa a cultuar a morte. Então, ele fala o seguinte, que o culto da morte, ele se exerce, sabe como? Sacrificando a vida. O medo da morte leva ao culto da morte. E o culto da morte leva o ser humano a matar.
E o instrumento fundamental do culto da morte é a espada que tira a vida. E se a gente fizer uma relação e analogia entre ficção e realidade, eu posso até dizer que a espada passa a ser a caneta que assina retornos presenciais. E a vida a servir de sacrifício é a nossa, é a sua vida, é a vida do seu filho, é a vida dos seus familiares, é a vida dos professores e dos funcionários da escola e da equipe gestora. Então, eu vou finalizar esse meu texto com uma frase para os nossos governantes, olhando nos olhos dele. Esta frase é para o governador de São Paulo, para o prefeito de São Paulo, Covas, para o nosso secretário de Educação de São Paulo. Por favor, aprendam a encher a alma de compaixão, promovendo em cada ato público o culto da vida e o culto da liberdade, presentes em nosso ordenamento e nossa Constituição. Continuem compartilhando o alimento, as cestas básicas, tablets, chips, cartões de alimentação, aliviem as dores e os sofrimentos dos seus semelhantes. A guerra não é nas estrelas, a guerra é na terra. Contra a Covid, retorno às aulas presenciais só se for com segurança. Por favor, não destrua a nossa galáxia. É isso que eu tenho para dizer para vocês. E isso não poderia ser falado, não daria para ser escrito, né? Não dá para ficar calada quando a gente escuta o som da morte. E eu não aguento mais escutar o som da morte. Eu não aguento todos os dias entrar no Facebook e ter que dizer a frase meus sentimentos para aqueles que estão morrendo e perdendo seus familiares. É preciso continuarmos tendo fé na humanidade. Repito, não destrua a nossa galáxia. Faça terapia. Pratique solidariedade humana. A cidade e o governo e o estado de São Paulo agradecem. Um dos lemas de São Paulo é: a gente não segue, a gente é seguido. Vocês estão realmente no contrafluxo da atualidade. Todas as outras cidades e estados não estão abrindo as aulas presencialmente. Eles voltaram atrás. Por que São Paulo continua insistindo nesse som da morte? Talvez porque falte consciência e respeito com seus eleitores e com a população das maiores megalópolis do hemisfério sul. Por favor, não destrua a nossa galáxia.